Axé, irmãos, dando continuidade ao vídeo que eu fiz anteriormente, falando sobre Ori, vou falar um pouco sobre assentamento, sobre Ibá. Conversando com o irmão, recentemente, nós estamos falando sobre uma polêmica sobre um assentamento de uma Iabá, que aconteceu comigo quando eu me iniciei, e eu não tinha ouvido mais ninguém falar sobre isso, e ele comentou. Falei, nossa, aconteceu comigo, a primeira vez que eu vejo uma pessoa falando sobre. Falei, até comentei com ele, eu vou falar sobre isso num vídeo, tudo bem? Ele concordou, porque assim como eu passei por essa situação, eu creio que muitos devam ter passado, e acendeu a luzinha agora, quando ele comentou comigo, que eu falei, pai, babá, de repente é até interessante que eu faça o mesmo vídeo, que talvez tenha outras pessoas que estejam passando o mesmo que eu passei. Que ele pediu uma opinião. Aí eu falei para ele, né, dei uma opinião, e vou falar um vídeo agora sobre. Irmãos, o que é um assentamento? Assentamento, o nome Ibá, né? O que significa Ibá? Assentamento. O nome Ibá significa cabaça. Quando a gente fala assim, Ibá, por exemplo, Ibadu, né? Cabaça da existência. Então já fala Ibá. Cabaça. Do, existência ou caminhos. Então, quando se fala cabaça, a cabaça é o que mais se usa em África para assentamento. Aqui no Brasil começou a se usar aquela sopeira, né? Ou terrina. Como o próprio nome diz, sopeira, o que é uma sopeira? Bem no dicionário, o que é a sopeira? Recipiente que se serve sopa. No tempo da escravidão, não sei se é porque de repente não se encontravam cabaças com facilidade, começaram a se usar as sopeiras que os fazendeiros usavam, né, para servir sopa em suas mesas. Porque na época tinham muitos franceses, muitos ingleses, então eles usavam a sopeira, né, os pratos de louça para servir e tudo mais. É tradicional da Europa, assim como a vestimenta, aquela saia. Você pode ver que as francesas que dançam cancan, usam aquelas saias armadas, que hoje é chamado de baiana, né? Ah, vou vestir baiana. Aí usam aquelas saias enormes, né? Eu na minha casa, praticamente, não gosto. Para não falar que eu acho horrível, eu não gosto daquela saia muito armada. Porque assim, muito armada, né? Você pega um barracão, se for pequeno, 10 pessoas, não cabe mais ninguém. Eu acho muito exagero, armado demais. Para mim, 3, 4 saiote, sem muita goma, já é o suficiente. Mas, quem usa assim, não vou contra. Tranquilo. Mas é um traje baiano, né? É um traje, como eu já disse, um traje baiano, não é um traje africano. Mas cada um, cada um. Mas voltando ao Ibá. As pessoas, elas se iludem pelo que seus olhos veem, né? Não pelo que tem fundamento e lógica. Aí as pessoas dizem assim, vou comprar o Ibá da minha Oxum. Quero comprar o Ibá mais rico que tiver. Com filetes de ouro, tudo mais, R$2.000. Aí a pessoa fala, não vou poder me iniciar, como é que eu vou pagar R$2.000 no Ibá? Eu digo assim, não, você pode se iniciar com R$200. Como assim? Pega a sua terrina, põe os elementos ali dentro da sua Oxum, da sua Iabá, e pronto. Põe a cortinha com alça do lado. Não pode comprar terrina? Pega-se uma cabaça. Que tem lógica, é um elemento natural, né? Não foi fabricado. Nossa, babá, mas com isso se assenta um orixá? Com isso se assenta um orixá. Aborós, caçador, dentro de um pote de barro, dentro de um alguidar, dentro de uma gamela. Tudo aquilo que vai, principalmente assentamento de Abá, ali, bacia, pratos, é tudo adorno. É tudo adorno. Ah, mas a pessoa tem condições, quer comprar? Maravilha, ok. Mas já tem situações em minha casa que eu vou dar de comer a uma pessoa, principalmente quem traz de fora de base, eu pego só a sopeira, né, propriamente dito, só a terrina, levo pro barracão, as indumentárias não, os adornos, que são os pratos, as bacias, eu falo, você guarda. Mas o pai não vai comer? Eu falo, pronto, o que isso tem a ver com o seu orixá? O que tem a ver que tem ligação com o seu orixá é o que está dentro dessa sopeira. São os elementos. Ali tem ligação com o seu orixá. São ideias, né? Ibôs, ideias, otás, enfim. O sacerdote sabe o que eu estou dizendo. Aquilo vai receber o egé. Louça é só para sujar, só para dar trabalho. Você vai comer, você vai limpar, vai montar, mas o importante são os elementos, as favas que estão ali dentro. Quer montar? Tem condições? Tranquilo. Tem condições? Tranquilo. Precisão? Não tem precisão. O importante são os elementos. Aí voltando ao assunto da Oxum.
Quando eu iniciei o meu tempo, muitos sacerdotes antigos vão se levantar contra mim. Não me importo. O que eu estou falando tem fundamento. Agora me digam qual é o fundamento desse monte de pratos, essas bacias e tudo mais. A necessidade. Ou melhor, necessidade não, a precisão de tudo isso. Ou a necessidade também, qual é a necessidade disso? Necessidade ou precisão. O que tem a ver isso? Isso é fetiche, né? Mas é bonito? É bonito. Precisão? Não tem. Necessidade? Não tem. Tá. Então vamos voltar ao assunto, para não perder o fio. Aí, quando eu montei a meu Oxum, montei o Ibá do Oxum, né, a pessoa, né, o sacerdote, tem que montar agora outro Ibá, para colocar em cima da sua Oxum. Eu falei, esse Ibá do que santo que é? É outra Oxum. Fiquei sem entender, mas achei bonito, legal. Então, Ibá grande, Ibá pequeno, que negócio grande, né? Mas eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, tive a felicidade de ter um contato, né, por muitos anos com o finado Togum. Alguém, creio que uns deva conhecer, deva ter ouvido falar de Babá Togum, Altair Bente Oliveira. Tive ele como amigo, como professor, me ensinou muita coisa. Começou a me lapidar tudo que eu aprendi. Olha, isso não serve, isso não precisa, é assim, assado. Eu comecei a aprender o correto, fazer o correto. Aí eu tentei procurar explicação por que desse assentamento. Cada sacerdote com uma explicação besta, diferente do outro. Para um é por causa disso, outro com uma historinha por causa daquilo, outro criava lendas por causa disso, por causa daquilo, porque caminha, porque uma furou o olho da outra, porque uma é cega, uma guia a outra. Peraí. Começou a ficar sem lógica, sabe, sem sentido. Eu falei, mas será que precisa disso mesmo? Eu notei que a minha vida começou a ter umas contendas. Aí eu falei, não, isso está errado. Comentei com a minha mãe. A mãe falou assim, não, isso é bobagem, isso não existe. Ao parar, tem que carregar Epondá. Ou vice-versa, Epondá, que é meu chum, pela qualidade de Epondá, tem que assentar o Pará em cima, tem que colocar os dois olhinhos ali e tudo mais. Ela falou assim, não é tudo Oxum? É tudo Oxum, então vem cá. Ela pegou, desmontou tudo aquilo e pôs tudo no Ibá só. Se caminha junto, por que não pode comer junto no Ibá só? Ou então, filho, pega esse Ibá, tira, põe do lado. Se um Oxum tem um caminho e essa que está em cima tem outro caminho, então você não pode juntar os dois caminhos que vão entrar em atrito. Isso vai trazer coisas ruins para você. E foi o que eu fiz. Tanto é que no Ibá da meu Oxum tem dois tipos de elementos, ou seja, mas tudo fazendo a alusão ao Oxum. E pronto, acabou. Ou seja, se é caminhos para mim, vai comer junto, pronto, acabou. Agora dizem que Iepondá, pelos itãs, com o Pará não se dão, tanto é que diz que elas guerreiam entre si, né? Então a antiga, a Enjoê, que diz que elas se encontram, né? O encontro das águas, brigando ali, e realmente tem uns atos que mostram Iepondá e o Pará brigando. Mas como eu vou sentar dois orixás que não se dão, para quem crê em qualidade, vejam bem. Vou sentar dois Ibás juntos, positivo e negativo, um brigando com o outro, como é que vai ficar minha cabeça? Até que, em conversa com o irmão recentemente, ele falou que está passando por uma situação assim, sensato, que as coisas não estão bem para ele e tal. Ele comentou sobre esta questão. Aí pedi minha opinião, falei, minha opinião? Desmonta. Ou você, já que é tudo Oxum, deixa um Ibá só, ou tira esse Ibá, põe do lado, cultua separadamente. Cultua para os seus filhos. Quando alguém vai, pai, reza um molocum para mim, quero fazer uma agrado para o Oxum, aquele Ibá é para sua casa. E esse Ibá de Oxum é da sua cabeça. Cultua você. Vai fazer a base, dá de comer para uma e para outra. Em dias, momentos separados, ou no mesmo dia, só que separado. Não tem lógica, não tem fundamento, as pessoas criam muitos itãs, muitas bobagens. Muitos sacerdotes vão dizer, você está falando bobagem, Pai de Santo. O fundamento, a tradição, eu não quero saber de tradição sem lógica, sem explicação. Respeito a tradição, respeito. Afinal de contas, os nossos antepassados sofreram para manter viva a nossa religião até os dias de hoje. Tiveram que fazer muitas adaptações. Mas muitas dessas adaptações não foi criado lá atrás, não. Foi criado com o passar do tempo, pela vontade de alguns sacerdotes que queriam queriam criar fundamentos para dizer que só eles sabiam, só eles conheciam. E começaram a enfeitar demais. E esse demais acabou se tornando de menos. Acabou atrapalhando a vida das pessoas.
Tem muitos ibás que as pessoas trazem na minha casa, talvez acrescentar eu tiro. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. O importante é isso. Babá, só isso? É. Ah, tá um ibá desse tamanho. Babá, só isso? É isso que importa. Isso te dá caminhos. É isso que vai te dar vida. Esse monte de coisa aqui é só para atrapalhar a sua vida. É bobagem. E Itã, irmãos, é igual parábolas da Bíblia. Tem as parábolas, cada um interpreta da forma que acha, da forma que pensa. Por isso que existe assim essa diferença do católico para o evangélico. Que fala alguma coisa, um interpreta de um jeito, o outro de outra religião interpreta de outro. No candomblé é a mesma coisa. Às vezes se conta o Itã, né, de um orixá numa família. Porque até em África tem essas divergências de informações também. Se conta o Itã de um orixá, mas em outra tribo se conta diferente. Aí as pessoas cultuam de um jeito, as pessoas cultuam de outro. Mas com lógica, com fundamento. No Brasil, muitas pessoas não se preocupam em estudar, pesquisar o que tem sentido, qual a história daquele orixá, o que aconteceu, o que passou, se ele tem realmente ligação com o outro orixá. Porque tem orixá que viveu numa tribo, não chegou nem a conhecer o outro orixá. Não teve contato nenhum, vivência nenhuma com aquele outro orixá. Mas em Itã se conta que aquele orixá teve um caso com o outro, que teve um filho com esse orixá, que se casou com fulano, com ciclano, com beltrano. Depois você vai pesquisar na história, nem se conheceram. É igual a questão de Odé, rei de Queto. Eu sempre acreditei que Odé era rei de Queto, até comecei a estudar, comecei a ouvir algumas coisas falando que Odé não tinha sido rei de Queto. E eu fui estudar, fui pesquisar, e descobri dentro do clã, né, dos alafins de Queto, não consta o nome de Oxóssi. Aí muitas pessoas se levantaram contra mim, tem um sacerdote que falou que o Oxóssi tinha sido o 39º alafim, né? Eu postei, tá aqui, ó, o sacerdote de nome conhecido dizendo que, estão postando dizendo que o Oxóssi não foi o rei de Queto, é mentira, foi sim, foi o 39º, Exu, não sei o que lá. Eu mostrei, tá aqui, ó. Tá, na relação, isso é história. Na relação dos alafins de Queto, consta o nome de Exu, não consta o nome de Oxóssi. Consta o nome da família Arô, que reinou em Queto, né? Levou o culto de Oxóssi para Queto, Aí quando vieram para o Brasil, fundaram aqui o Ilhaxé, né? Uma casa de culto, aí colocaram como patrono, né, da nação de Queto, porque eles, como vieram da tribo de Queto, fundaram aqui o culto ao orixá, colocaram como rei, né, da nação que passou a cultuar os orixás vindo da nação de Queto, como rei de Queto, ou seja, rei da nação do culto da família de Queto. Então ele é rei da nação da família que veio de Queto. Então ele é rei do candomblé das pessoas que vieram de Queto, da família Arô. Rei de Queto não foi. Muitos vão se levantar contra mim, mas vocês que estão assistindo meu vídeo, pesquisem, vão na história, não vão na lenda, tá? Que eu tô canchochô, matou a ave, não sei o que lá, aí o Alafim deu o Queto para ele passou a ser rei de Queto a partir de então. Não, vão na história. Deixa eu pesquisar como é que surgiu o Queto. Fala de Oranian, que surgiu no Oió, fala de Adjacá, fala de Xangô, a história de Oió tem certinho, então eu posso dizer que Xangô foi rei de Oió. Agora pesquisem os alafins de Queto. Mas enfim, para encerrar o vídeo, irmãos, esse negócio de ficar colocando Ibá de Oxum em cima de Oxum é feitiço, é bobagem. Irmãos, esse negócio de fazer Ibás grande com um monte de coisa também não tem necessidade. Se você puder, tem condições, como adorno. Mas eu não faço questão disso na minha casa, tá? Então, tanto é que, se você quiser tomar obrigação de ir comigo, vir na minha casa, mas trouxer o Ibá desse jeito, se eu disser assim, filho, não tem necessidade de pôr louça, eu vou pôr só a terrina na casa desse jeito. O importante é você ter caminhos. Assim como o vestimento de orixá, que eu falo depois no outro vídeo. Xangô abençoe a todos.